Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vai começar mais um podcast Araújo e Ormond. E hoje a gente está com dois convidados muito especiais, de um ramo super interessante para trazer várias informações, experiências para contar aí pra gente. Exatamente. Então hoje a gente tem aqui a Carla de Grande e o Eduardo Arcas. Prazer em receber vocês aqui. Tenho certeza. A gente já estava aqui nos bastidores. Já estava rolando o podcast antes aqui. Conversando muito sobre muita coisa interessante e a gente vai trazer agora para o público, vocês poderem falar um pouquinho da grande experiência que vocês têm. Eu vou ler o currículo, porque é enorme o currículo. Tem muita coisa. Eu vou pedir a licença para ler. Vou começar pela Carla. Carla de Grande, gestora comercial e sócia da Lapida Semijoias. Tem uma experiência de 25 anos no mercado de vendas, formação em gestão de vendas e marketing de varejo, várias especializações em gerenciamento de vendas, atendimento ao cliente, fidelização. Participou do Empretec, ou é Empreteca? Você se forma em Empreteca, mas o curso é Empretec. Perfeito. Participou do curso Empretec pelo Sebrae, curso referenciado pela ONU, né? Eu vi. Quero saber muito sobre esse curso, parece muito interessante. História. Coordenando uma equipe de mais de 200 consultoras e gerando mais de R$1 milhão de faturamento em vendas. Meu Deus. E temos o Eduardo também. Eduardo é o CEO da Lapida Semijoias, tem também mais de 25 anos de experiência. Quando eu vi esse detalhe aqui no currículo dele, eu falei, com 12 anos, o que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo? Porque ele tá no ramo desde os 12 anos, é isso, Eduardo? Sim. Desde os 12 anos, sucedeu o pai na gestão da empresa e expandiu a marca para mais de 4.000 pontos de vendas, liderando também, junto com a Carla, essa equipe de mais de 200 consultores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Prazer. E a gente quer saber como tudo isso aconteceu. O Eduardo sucedeu, a Carla era como foi do esse mercado. encontro? Como que começou tudo isso, né? Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada, né? Como empresária, empreendedora, né? Cada um nomeia de uma forma, mas é um prazer dividir experiência, que isso é importante. Bom, a Carla sempre trabalhou em grandes multinacionais, né? No mercado corporativo. E comecei vendendo iluminação com 17 anos. Eu estava já na área, sendo promotora de vendas. Olha só. Então, eu comecei com a minha mãe, né? Minha mãe era compradora de uma rede grande, né? De material de construção e me colocou para ser promotora. Então, já veio de berço, já. Já. Olha só. Muito então bom. Assim, eu, assim como o Eduardo tem muito isso, eu tinha minha mãe como referência. E é muito difícil a gente crescer dentro do mercado onde todo mundo já enxerga o seu pai ou sua mãe como maior referência. Então, o peso de ser boa, de ser melhor, de conquistar, ele já estava em mim. É a filha da Márcia. Então, isso pesou muito tempo na minha vida com relação a isso. Sim. Mas eu trabalhei muito em grandes empresas e sempre tive, assim, o desejo de empreender lá escondido no coração. E foi um encontro mesmo de amigos. Nós dividimos, né, quando nos conhecemos dentro de uma grande comunidade cristã. Legal. Com amigos em comuns, nos apresentaram e aí começou um laço de amizade e de conhecer e começamos ali a estreitar. E com o tempo, foi logo depois da pandemia, a Sara me fez um convite de ser sócia com ela numa clínica de estética. Então, começou com a clínica de estética, isso em 2021. Uhum. Você vê que é jovem, né? Jovem, e né? num momento difícil, né? Porque ali era pandemia e... Sim, e eu estava trabalhando em casa, né? Fazendo a gestão em casa, estava numa grande empresa. Legal. E fazia o home office, mas também trabalhava, porque eu fazia a gestão de 3 estados, né? Brasileiros. Então, viajava muito, toda semana viajando de carro para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, porque ainda com a pandemia estava muito complicada essa questão de fazer voos. Sim. E aí a minha amiga falou, Carla, se você trabalha, o que você trabalha para você... Pronto. Né? Você vai mudar, tal. E aí ela falou assim, olha... de nível, né? Isso, e ela falou, Carla, eu preciso de alguém que seja comercial. E vender serviço, né? Era um desafio também. Eu sempre trabalhei com produto, nunca com serviço.
E já era um sonho latente, aí eu falei, quer saber? Vou. Vou nessa. nessa. Então, aí nesse tempo eu conciliava, eu vendia uma marca de cosméticos e também trabalhava como CLT numa empresa e era sócia E numa geria clínica de tudo estética. isso, né? Família, filho, Sim, casa, cachorro, uma coisa né? bem tranquila. Tudo, né? Tudo Foi fazendo assim. a transição Fui fazendo a aos transição aos poucos. poucos. Mas aí chegou uma hora... Que falou, não, agora eu vou me entregar de vez, né? Exatamente. O Eduardo já foi um pouquinho diferente disso. Sim. Já foi desde os 12 como empreendedor. Nunca passou pelo mercado. Como que foi isso? O que aconteceu lá com 12 anos? Como que foi isso? Então, prazer, né, estar com vocês aqui, né, confesso, primeira vez, né? Mas realmente, né, aos 12 anos de idade, eu digo que empreender começou por uma necessidade. Tá? Meu pai, né, ele era um cobrador de ônibus, na época existia, né? Cobrador de ônibus. É verdade. E ele foi empresário antes de ser cobrador de ônibus, ele foi dono de salão de baile, enfim, ganhou muito bem. Então tinha essa veia. Começa-se lá atrás com o meu bisavô chegando da Espanha e já empreendendo em São José do Rio Preto. Uau. Meu Deus. Então a história vem assim, sabe? Já Sempre família geracional. sempre empreendendo, sempre pessoas Legal. nessa. E acabou que comigo não podia ser um pouco diferente disso, né? Então, Sim. meu pai, ele caiu um pouco na questão do CLT de novo, né? Porque ele foi cobrador e tal. Tá. E aí ele se viu numa situação onde não conseguia mais estar, né? Naquela época, assim, da inflação muito alta, aquele plano do Collor, enfim, né? Sim. E aí ficou naquela necessidade. O que eu faço? Foi trabalhar, né, para um familiar nosso, ao qual ele começou no segmento que nós temos hoje, Semijoias. Legal. Foi funcionário um tempo. E aí ele começou a entender que, poxa, faltou material, algumas coisas aconteceram. Ele falou, poxa, eu vou precisar empreender, eu vou precisar fazer a empresa. Aí foi ele que fundou a Lapida em 94. Uau. Nossa, Né? não sei, não entendi. Ele Não, fundou eu a acho engraçado porque tudo surge, as oportunidades surgem no meio de uma dificuldade. E, né, isso é uma Exatamente. coisa que às vezes a gente não se dá conta. Exato. Né? Não, tô passando por um problema, mas calma. Vamos, 94. gente, de verdade. E aí você olha e fala, não, se seu pai não tivesse se exposto a isso. E aí, imagina o que seria, né? Se seria alguma Totalmente coisa. Que diferente, incrível, né? Mudaria. Enfim, só fiz esse parênteses Não, aí, mas pode continuar, foi Eduardo. bom. Na verdade, é assim, nós estivemos conversando sobre isso. Empreender nessa época, em 94, né, nós estávamos falando um pouquinho também, não era, entendeu? O que é hoje, né? Não era esse glamour, né? Hoje Vamos tem dizer muita assim. informação, muito acesso. Exatamente. Naquela época era tudo mato, como dizem. Era tudo mato. Não digo que seria fácil hoje, não. Mas na época não tinha incentivo algum, né? E meu pai, ele tinha um Fiat 147, bem velhinho, né, o qual ele usava para fazer as vendas e tudo mais, e ia trabalhar com brinco vendendo nas lojas, enfim, né? Legal. Tupperware, né? De Sim, plástico para colocar os sim. brincos dentro. Olha. Um negócio bem precário, mas Nossa, foi onde não tinha começou. esse mostruário bonito. Imagina. Nosso estoque era o guarda-roupa que eu usava. Meu Deus. Uma parte do guarda-roupa era onde História. guardava os brincos. Olha. Né? E eu, com 12 anos já vislumbrando essas situações, eu comecei, na verdade, encartelando brinco em casa para ajudar meu pai, né? Tá. E aí eu fui um empregado, né? Porque eu tava ali e tal, e eu comecei a empreender, ao meu ver, o meu primeiro passo foi quando eu percebi brincos que meu pai deixava que estavam com defeito. Ele não tinha tempo, não tinha colaborador, então o que tinha um defeitinho ou algo do tipo, ele não tinha como reestruturar. Por exemplo, às vezes era uma coisinha besta, dava para você, e ele não tinha tempo. E aí eu comecei a fazer aquela reestruturação do brinco. Trabalhando na qualidade. Eu já comecei, já, né? eu já comecei a... Não, mas eu acho legal essa visão tão jovem, né? É uma visão bem diferente. Assim, é curioso, porque assim, quando eu me lembro, eu lembro que eu comecei porque eu ajudava meu pai, e ao mesmo tempo eu falei, pai, o que você faz com esse material? Ele falou, olha, o material que não dá tempo, ou que eu acho que não recupera, você pode jogar fora. E essa questão do empreendedorismo é sempre você aproveitar de uma situação para outra. Então eu falei, pô, jogar fora? Peraí, vou levar para a escola. Por quê? Eu já tinha um pensamento assim, cara, um par que eu tenho um lado ruim do brinco, fica só com ninguém usa um brinco só, mas o homem usa. Naquela época o homem começou a usar uma pecinha. Fato. Então eu ia para a escola e falava assim, pô, você tem uma lapiseira que eu acho legal. Pô, legal, você não quer trocar por esse brinco aqui? Tá no sangue mesmo. Entendeu? Tá no Não, Foi sangue. assim que a gente foi começando, né? Cara, então que eu comecei legal. assim a vender o brinco na escola depois, né? E aí eu comecei a ver que dava mais dinheiro eu vender o brinco na escola do que eu encartelar o brinco em casa. Descobriu ali o... Entendeu? Essa foi a O primeira segredo. veia do empreendedorismo. E eu falei, cara,
eu tô percebendo que é melhor trabalhar para mim nesse sentido, né? Entendi. E aí, lógico, né? Eu comecei a conversar com meu pai, ele falou, cara, você quer, acho que aos 14 anos, mais ou menos, o que você quer fazer? Eu falei, pai, o que eu faço? Eu vou pro Senai, faço curso, faço as coisas, vou para esse mercado. E era o incentivo que a escola dava, É o que né? todo mundo me falava. Carteira assinada, né? Se formar, ter carteira Isso. assinada, você vai ser alguém. É o Exato. roteiro padrão pra época, inclusive. Sim. Todos os meus amigos, todo mundo fazia isso, todo mundo me falava para fazer isso. Né? Então, assim, era um tempo onde eu falei, o que eu faço? Eu sigo esse caminho, né? Mas eu não quero ser os clientes, eu quero fazer por mim, eu quero sair e tal. E assim, 14, 15 anos de idade, eu já pegava ônibus, ia pra rua e tal. Então, o meu gerente comercial hoje na Lapida, no setor de expositores, né? Ele é um cliente que eu tenho quando eu fiz com 15, 16 anos de idade. Uau. Entendeu? Que E a legal. gente fez uma amizade muito legal. Muito Então, assim, o começo, né, para não me alongar, mas é esse. A gente começou a entender o empreendedorismo na veia, no passo a passo, na prática da Vivendo o coisa. negócio. Não tinha essa questão hoje, muito curso, muita informação, Não tinha nada. nada. Foi ali desbravando e entendendo o que era empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo lá atrás, ele não tinha nem isso aqui. Nós falarmos sobre empreendedorismo, Não existia. não podia. Sim. Você não podia, era assim, a receita do bolo, você não podia falar. Por exemplo, você fala, o que foi o que deu certo? Não pode. Não pode mostrar o que você está vendendo. Sabe, era um negócio muito fechado. Sim. Não tinha comunicação com o concorrente, sabe? O cara é concorrente, é meu inimigo, entendeu? Uau. Então, era uma coisa muito Outra assim. visão. Hoje mudou muito. Então, assim, até mesmo hoje, você trazer uma empresa com mais de 30 anos, num mercado totalmente adaptável sempre, é um desafio constante. Então, assim, eu empreendo há muito tempo, legal, mas eu comecei ontem. Sim. Porque o mercado já mudou ontem, ele não é mais o que ele era. Sim. É muito dinâmico. Ele já mudou todo. Sim. Muito dinâmico. Perfeito. Vocês estão vendo que vai ser assim, né? Em alto nível, em alto nível. Carla, e nessa sua trajetória, você falou que mudou, foi uma transição gradativa, e aí contrasta com um pouco do Eduardo, sempre viveu isso, mas o que foi o seu divisor de águas que você falou assim, cara, é isso? Por que eu não fiz isso antes? Porque a gente percebe, né, que Sim. parece também igual o Eduardo, que já tá empreendendo desde sempre. E também como foi a transição, né? Quais dificuldades, os medos, conflitos internos de Carla, como eu me vejo e como alguém que me olha me vê, né? Isso. Eu tava falando, né? É. Acho que são várias questões, a gente estava falando sobre isso. E eu acho que nesse processo, o mais aceitável, difícil, desafiador foi escolher. Porque nós chegamos num momento em que a gente teve que fazer uma grande escolha. E quando você vai tomar uma decisão, você tem outras coisas que você começa a pensar, né? Quando o Eduardo começou, assim como ele contou, ele queria aquela época, o que eu vou fazer? Eu moro com os meus pais, tenho 14 anos, para onde eu vou seguir? Né? Eu vinha já de uma estrutura familiar, né? Onde eu, meu marido, uma carreira, Exato, né? Então, eu já estava dentro de alguns passos na empresa, onde eu já tinha cargo de confiança, nome no mercado, o mercado que eu dominava e também muitos homens, né? Sim. Então, o meu posicionamento tinha que ser diferente. Então, sempre trabalhei com muito público feminino, porque o material de construção, ele é envolvido público, né, muito masculino. E as mulheres ainda tomando cadeiras de diretoria, de supervisão. Então, viajava muito tempo fora de casa. Então, eu acredito que foi me reinventar, descobrir quem era a Carla. O que a Carla quer, o que ela quer fazer, o que ela quer construir, principalmente propósito. Se eu já estava num lugar onde as pessoas já me viam como uma referência de liderança, e que é muito gostoso falar sobre isso, né? Pode parecer que... eu tenho que assumir isso, né? Com Que certeza. as pessoas me viam como liderança, Exato. com grandes equipes, transformei negócios, trouxe grandes negócios para a empresa. Eu lembro que no último ano, dentro da empresa, eu trouxe um cliente que há mais de 15 anos o meu gestor queria. Olha. E ninguém tinha conseguido esse cliente. Era um distribuidor muito grande do Brasil. E a gente tinha voltado de uma pandemia e não recebia visita. Foi tudo por telefone. Eu contratei um representante por telefone, por vídeo. Deus. E nós, em negociação, abrimos esse maior distribuidor para a empresa. Olha. Aí eu falei, cara, quem sou eu? Porque aí dá um estalo, né? Não, e se você faz isso, é o que você falou, se você faz pra alguém,
Que Por que foi não o que pra nós mim? também conversamos. Então, eu acredito que foi viver os meus sonhos, viver realmente o meu propósito, unido a algo maior. E eu acho que o que mais tomou essa decisão na minha vida foi saber que eu estava entrando com pessoas que já conheciam o mercado que eu ia trabalhar. Com pessoas que eram, querendo ou não, uma segurança. Sim. Né? Sim. Não deixavam de ser uma segurança. E eu falei, cara, eu vou entrar com pessoas que já estão vivendo do empreendedorismo, já vivem isso latente, sustentam a sua família através do empreendedorismo. Então, eu não tenho por que falar não, né? Sim. Eu tenho que tomar a decisão e realmente encarar. Então, os primeiros anos foram difíceis. Né? O Eduardo teve muita paciência. A gente brinca. Porque, realmente, é tudo muito diferente, né? Então, hoje, eu sou muito agradecida e eu vejo o quanto eu desenvolvi, o quanto eu amadureci, o quanto eu consigo olhar o negócio com mais propriedade, incentivar outras pessoas através dos maiores desafios. Mas não foi fácil, não foi flores. É uma transição de demanda tempo, paciência, resiliência, acreditar, buscar também. estudo, conhecimento. Então, é muito diferente. É bem complexo, né? Mas é interessante porque justamente, eu acho que tem muita gente que vai assistir e vai se identificar com isso. A pessoa tá numa carreira ali com uma falsa segurança, a gente fala, né? De, eu tô CLT, tá no tô conforto trabalhando, ali. tô no mercado, Tô bem no mercado. tô confortável. E quer fazer essa transição, mas acha que só ela sente esses medos, essas dúvidas, quando na verdade é um lugar comum, né? Sim. E aí precisa de muita coragem mesmo. Sim. Porque como você disse, você já estava estabilizada, né? Já estava. Onde eu estava na última empresa com a qual eu estava trabalhando, onde o meu gestor é meu amigo, né? Então, ele foi um dos maiores incentivadores, né? Então, quando a gente foi conversar sobre o processo, né? Onde eu sairia mesmo, ele falou, eu não tenho como te segurar. Eu não tenho mais o que eu colocar dentro da empresa que você vai ficar. Então, eu só posso... Bateu no teto lá. Ele falou assim, não tem o que eu fazer. Isso já tá latente em você. Já é algo que você já almeja. Então, não tem. O que eu posso fazer é te apoiar. Desejar sorte, às vezes eu ligo pra ele, ele liga pra mim, aí como é que tá? Que legal. Então, a gente criou um relacionamento com a família, né, com a esposa dele, que é uma das minhas maiores referências também como empresária, e a gente seguiu. Então, eu acho que sair é uma coisa que eu sempre falo, né, pras pessoas. Você entrar é importante, mas como você vai sair é mais importante ainda. Sim. É aquilo que desenvolve o seu caráter, é aquilo que transforma a sua vida, né? Então, deixar as portas abertas. Então, isso sempre foi uma essência minha mesmo, aprendida com a minha mãe, né? Minha mãe sempre falou isso pra mim, né? Então, saia de uma maneira onde você possa voltar, onde você pode ter pessoas para te acolher e, principalmente, né, para entregar aquilo que você buscou. Verdade. Então, o seu nome ficou... Eu criei um legado, né, dentro da própria empresa. E isso é muito bacana. As pessoas vão falar de mim. Como vão falar de mim lá dentro? Então, esse sempre foi um lema para mim. Eu acho que a palavra é essa mesmo, legado, né? Legado. Deixar um legado. E, Eduardo, no mercado de semijoias, esse mercado é um mercado muito específico, é nichado, né? Como que foi lá atrás, em 94, como que tá sendo agora, em 2024? Mudou muito? Teve que se adaptar muito? Não? Como que é isso? Assim como tudo mudou, né? Sim. Mudou tudo. Então, nós podemos falar que a maior mudança da nossa geração foi a internet. Sim. Né? Existe para mim hoje antes da internet e depois da internet. Não tem. Tanto que você falar com a geração futura agora aqui, né, a geração de hoje, eles não sabem o que é não ter internet. Exato. Né? Faz ideia. Não tem como você hoje. Isso. Né? E nós não tínhamos. Então, discada, assim, né? foi tudo envolveu uma mudança. Eu lembro que quando nós íamos confeccionar uma peça, ou quando nós íamos fazer um brinco na fabricação, você tinha uma dificuldade muito grande para fazer o desenho, o croquis daquilo. Tá. Porque você via aqui a ideia do brinco, mas para você vir, por exemplo, eu sempre morei em São Bernardo. Então, para você lembrar daquilo, você não tinha... Lembra que também não tinha câmera digital, não tinha foto, né? A câmera era aquela Polaroid, né? Então, assim, ou você tirava aquelas fotos e esperava um tempo para revelar e para você poder levar aquilo para confecção, ou você tinha que desenhar à mão livre. Então, você imagina você depois entender... Nossa. Isso a gente fez muito. A gente passava tardes desenhando à mão livre as peças que você queria. Né? Hoje é simples, porque pelo WhatsApp você recebe tudo. Então,
teve várias mudanças, mas nas vendas em si, meu Deus, o mercado hoje ele é totalmente diferente. Quando a gente começou, nós tínhamos o nicho do atacado. Nós éramos vendedores de atacadistas. Então, nós vendíamos para as lojas e as lojas vendiam para o consumidor final, enfim. Hoje também nós vendemos ainda, mas não é o nosso nicho principal, não é o segmento que nós... Antigamente era B2B, agora B2C. B2B ainda. Tá? Mas hoje nós temos muito mais a consignação do que a venda. Legal. Entendeu? Porque antigamente, primeiro, não sei se, né, se todos vão ter essa mesma ideia, mas a gente que está, às vezes, na rua, assim, e é do segmento, você via muitas lojas de bijuteria, lojas de brinco. Sim. Hoje não tem mais, se você parar para analisar. São poucas. Né? São lojas que têm o brinco como complemento. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos assim, muito o pessoal chinês trabalhando com bijuteria e tal. Naquela época não tinha-se tanto também. Então, o mercado é assim, é um lema que eu levo. O mercado é totalmente adaptável. Se você não analisar, tiver essa sensibilidade, a empresa não vai para frente. É uma das questões de falência. Você ser flexível, né, com o que está acontecendo, com a geração, com as mudanças. E como vocês chegaram nessa mudança de transição para o consignado? Onde surgiu a ideia? Ou foi alguma mudança que vocês viram que precisavam fazer? Alguma necessidade? Essa transição foi uma das transições mais difíceis que a gente fez. Assim, né, ao meu ponto de vista, meu pai, ainda na frente da empresa, ele excluía essa ideia de consignação. E o mercado, antigamente, não trabalhava com consignação. Houveram várias empresas que começaram com consignação e quebraram. Tá? Elas não conseguiram ir para frente, porque é, de fato, algo muito difícil. Tanto que hoje, em concorrência, nós contamos nos dedos, e eu diria assim, 1, 2, 3. Nós teríamos, assim, no máximo, aí mais 1 ou 2 concorrentes que estão no mesmo patamar ali. O que, por um lado, é bom. Não é? Porque vocês estão ali na linha de frente, estão iniciando isso. Como eu falei, sempre foram empresários, né? O pessoal sempre foi empreendedor. Então, meu avô tinha um lema, uma frase, quando a gente se deparava com um desafio, e eu tomei isso, né? Ele falou assim, o difícil é ótimo, porque ninguém quer fazer. Exato. Né? Perfeito. Então, assim, a gente faz o difícil. Exato. Né? O difícil é ótimo. Então, assim, sempre foi desafiador, mas nós éramos contra a consignação. Nós olhávamos e falávamos, não, isso não dá certo, já tentaram, já fizeram... E outra coisa, também não vou desenhar aqui que fala, não, nós começamos e deu super... Não, nós quebramos na consignação algumas vezes também. Nós começamos ali, não foi, aí voltamos, aí foi... Foi ajustando ali. Foi ajustando. Então, assim, das vendas, da saída, porque também é difícil, assim como a Carla enfrentou, ela tá com uma carreira já e ela sair, nós também tínhamos uma consolidação em vendas. Nós tínhamos uma carteira enorme de clientes de vendas. Para você mudar isso para o consignado de repente, você tem que abrir mão. É como uma troca de profissão. É como se você falasse assim, vou sair de ser advogado para ser médico. Entendeu? Por mais que seja... Sim, tem um contraste enorme. Porque, embora seja o segmento ali, o mercado seja o mesmo segmento e a abordagem, eu acho, os processos administrativos, tudo muda, né? A aceitação do cliente. Porque você já tem preços diferentes. Por exemplo, você era acostumado a vender o brinco num preço X. E quando é consignado é outro preço, porque você tem muito mais riscos a serem contabilizados. Administrados também. Entendeu? Então, essa transição com o cliente, isso foi tudo muito bem feito, para que mais ainda tinha por detrás a questão tanto minha quanto do meu pai de cabeça, não, cara, isso aí, nossa, mas espera aí. Só que o desafio faz com que você, né, busque uma transformação. Isso. E houveram alguns desafios, eu tive alguns imprevistos na empresa, né? Mas não vou me alongar, mas enfim, né? Que me levaram a tomar essa decisão pela questão até mesmo de mercado. Eu falei, cara, que acontecia muito, para resumir? A administração, às vezes, do ponto de venda, ela é muito complexa. Por exemplo, hoje o empreendedor, muitas vezes, ele não é empreendedor. Ele está por uma necessidade. Exato. Ele saiu da empresa, foi mandado embora, falou, cara, eu tenho que abrir uma lojinha aqui com o dinheiro e fazer alguma coisa na minha vida. Muito isso, né? Sim. Só que ele não tem administração para isso. Então, por exemplo, a loja, tinha algumas lojas que ela comprava da gente lá um valor e vendia super bem. Então, ela comprava, exemplo, vamos colocar assim, R$5.000 em produto. E ela vendia aquele produto e fazia um dinheiro legal. Só que no mês posterior a isso, que a gente ia fazer a reposição daqueles produtos, ela fala, então, mas esse mês eu não vou comprar. Mas você não tem mais produto. Não, mas é que eu investi em chapéu, bolsa e não sei o quê. Não se perdeu. Então ela se perdeu, ele não pegou aquele... Era uma necessidade do momento. Ela não pegou aquela fatia do bolo e falou, não, peraí, isso aqui eu investi, voltou, eu vou separar X para investir nisso aqui de novo, e o lucro eu vou também repartir para investir.
reinvestir. Não. Então ela trocava facilmente ali. E aí eu falei, cara, ela vendeu bem, ia vender mais, mas eu tô o empecilho no consignado não. Tá. No consignado não, porque no consignado você coloca lá e fala assim, ó, o que você vender você paga, o que você não vender você não paga. Verdade. E aí ela fala, não, mas nesse mês não, mas ó, eu vou pôr de novo. Eu tô facilitando a sua vida, né? Então também o consignado, é que as pessoas ainda têm essa dificuldade de entendimento, mas assim, ele te ajuda, principalmente na consultora, por exemplo, para quem não tem ainda aquela instrução de administração. Que vou te falar que é a maioria dos casos. Não tem. existe. Até os lojistas, né, Edu? Não tem técnica. Não vou falar, né? Não vou me comprometer nesse sentido. Não, mas no contexto geral, as pessoas não têm essa consciência de administração porque ninguém ensinou. A gente vê Assim, isso não é... muito, Exato. a gente vê isso muito na nossa área, né? Então, você tem milhares de advogados Tecnicamente poucos bons. com técnicas administrativas. Mas né? você sabe o de que é gestão. importante também na área que a gente fala de lojista? Porque nem sempre a lojista que vai fazer o pedido é um comprador. Sim, Uhum. exato. Então, muitas vezes ele tem, eu já passei por isso também nas grandes empresas, onde você tinha que ter o pedido dentro do mês para bater sua meta, enfim, Sim. com o representante, mas já passou do limite de compra do comprador. Olha, esse mês eu não posso comprar mais nada. Esse mês já deu. E aí? O cara tá sem o seu produto no PDV, né, no ponto de venda para poder abastecer, o seu produto vende, mas ele não pode Não comprar pode porque já Deu deu o teto do já deu o budget teto de dele. gastos dentro do mês de compra. E aí? Não, Eu pergunto, na qual a loja, solução para isso? na loja grande, esse é um dos parâmetros. Na loja pequena, que eu vou colocar a maioria, Uhum. né? Pessoal, vamos falar da loja pequena. A loja pequena, o cara faz tudo. Eu entendo. É por isso que eu Sim. falei, eu não me comprometo nesse sentido, porque assim, eu entendo o desafio. Sim. Sim. Empreender, o pessoal pensa que empreender é muito lindo, sabe? É muito... Não é fácil. Glamouroso. Não é né? fácil. Você é dono, né? As pessoas desistem, né? Se frustram, né? E voltam Então, a as trabalhar. pessoas, elas têm essa questão de falar, poxa, mas peraí, eu abri uma lojinha aqui. Só que, cara, você entende que às vezes, por exemplo, um negócio saudável, às vezes demora 1, 2 anos para aquilo começar a dar lucro para você, Exato. né? Pô, como é que você fica ali 2 anos sem receber um salário? Sem Você vai ver do quê? a estabilidade, né? Isso. Você vai ver do quê? As contas chegam, né? Exato. Então, assim, foram algumas questões que nos levaram aí para consignação, né? Uhum. E é o que você disse. Mas como é que faz agora, então? O que faz é o seguinte, é um mercado adaptável. Não tem outra... Você vai ter que se adaptar de alguma forma, Sim. né? Então, assim, vai exigir muito mais empenho, energia, a sua cabeça não vai parar. Só que quem quer empreender tem que ter isso já em mente, antes de começar, antes de pôr o seu dinheiro. Sim. O pessoal pensa, não, vou pôr o dinheiro e eu sou dono agora, né? Mas quando você é dono de um negócio que você é sozinho, Você tem que trabalhar faz? mais. É tudo, né? Total. E aí, eu lembro que a gente conversando com a Carla numa reunião, e aí fora, né, daqui da mesa, ela comentou e me chamou muita atenção que o cuidado que vocês têm em relação à formação desses empreendedores. Porque aí vai superar esse desafio falando assim, bom, já que alguns não têm essa técnica, essa noção, a gente se preocupa também com a formação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são os processos de formação? Como que você administra? Porque são 200, mais de 200. Então você tem ali como se fosse 200 liderados, né? Sim. Como que é isso, cara? Bom, conhecimento, né? A gente fala que não adianta você treinar e você também não conhecer aquilo que você está fazendo. Então, o que é importante? Vontade, predisposição, né? Para poder a gente conquistar. Mas eu acredito que é você entender e passar para a equipe que a venda em si, né? A gente está falando de venda, né? Ela é uma matemática, ela é treino. Tá. Então, já começa por aí. Então, se você já tem a vontade, se você quer conquistar, já fica mais fácil da gente poder trabalhar. Esse é o ponto principal. Então, o que eu falo que nada acontece por acaso, né? Então, todos esses anos de experiências, todos esses anos, né, de liderar equipes, porque eu também liderava representantes, promotores de venda. Então, tudo isso me trouxe uma bagagem, óbvio, né, de conhecimento, para você transformar isso para a equipe que você tem hoje. Então, eu falo, tá vendo? A gente não passa nada por acaso, né? Então, todas as partes difíceis, né? De montar treinamentos, de conhecer produto, de conhecer mercado. Você transforma tudo isso para o que a gente tem hoje com as meninas, né? Que eu sempre chamo elas de meninas. Porque são, né? Sim, meninas, eu sim, sempre sim. chamo. Então, a gente traz treinamentos no formato online, Que legal. né? No formato digital. E conversas no WhatsApp. E transforma ela em treinamentos mesmo, sem
sempre workshop, para preparar elas para o atendimento. Óbvio que é muito importante, né? Que hoje o mercado, ele te dá... Você procura lá, estratégia de venda. Meu... Vai ter mais várias. genérico. Né? E é o que eu sempre falo. Mas o que aquilo faz sentido para dentro do seu negócio? Sim. Então, o que a gente já faz? Um filtro. Então, eu já filtrei, eu já conheço todas essas, né, estratégias que tem no mercado e transformo ela para o mercado de semijoia e para aquilo que ela está vendendo com a cliente. Sim. Então, a abordagem, é lógico que toda essa bagagem, ela foi transformada em algo, né, por mim também, com relação ao que dá certo. Claro. Então, é isso que eu apresento para elas. É o que dá certo, são estratégias que você vai fazer faculdade, você vai fazer todas essas outras coisas, é tudo muita teoria. Sim. Não vai Mas te ensinar o que na prática deu certo. Você Então, já dá os atalhos ali. total. Então, são estratégias que eu já até nomeei, patentei. que é real para o negócio, Claro. que dá certo, que vai... Então, e é o básico. É prático, é simples. Então, não existe, né, Você não aquelas... precisa de uma grande Não. formação acadêmica, fazer um TCC para poder... Não. É lógico que eu falo que para algumas profissões nunca vai acabar, né, a formação, né, faculdades, enfim. Mas o que a gente traz para ela é uma receita mesmo de bolo para aquela que quer ganhar dinheiro, quer ter conquistando a sua liberdade ou financeira, ou ter uma renda complementar, ou transformar a sua vida. Porque nós temos mulheres hoje que se engajaram e chegaram para mim assim, eu não sei vender. Nossa. Não sabe? Adoro. São Olha. essas que... Vem aqui, deixa eu te são ensinar. essas que Muito legal. nos escutam, Sim. né? E colocam em prática aquilo que a gente traz nos treinamentos, né? Então, isso dá certo. Então, a gente tem relatos, testemunhos e a gente veio escutando um áudio aqui hoje, né? Que eu mostrei pra ele, de meninas conquistando os seus sonhos. Que Olha só legal. que incrível. Através da Isso é venda. muito satisfatório. E é né? através da venda. Então, assim, e ter essa ambição que a gente fala, né? Porque Sim. o vendedor, ele tem que ser ambicioso, Sim. né? De querer conquistar, de querer trazer novidade. E é treino. Sim. Então, é o que eu mais faço com as meninas. É legal. treinamento e deixar tudo isso muito fácil, muito prático para elas, independente da idade. Perfeito. Então, isso é Tem importante isso a gente também. falar, Porque independente são da públicos idade. variados. São. E você sente essa diferença na hora do trato, do workshop mesmo? Você sente essa diferença dessa questão da idade, como tratar, como falar? Sim, existe. É muito diferente? É um pouquinho. Mas, quando elas estão na posição de aprender... De querer, de né? querer, exatamente, todas elas ficam ali na mesma posição. Mas a gente tem, assim, às vezes até as nossas consultoras que têm um pouco mais de idade, né, a gente acredita, vai ter um pouco mais de dificuldade. E pelo contrário, são mulheres que estão fazendo história de verdade, Nossa. que muitas vezes não teve tanta instrução, não teve... Eu tenho mulheres aqui de 70 anos que são consultoras. Meu E Deus. que respondem WhatsApp, que vão fazer fechamento, e que Olha. falam com a gente, às vezes por áudio, né? Que fala mais por áudio, mas que elas vendem como as meninas de 20. Nossa, é incrível isso, né? Você ouvir... a gente sempre escuta algumas histórias nesse sentido e a gente não cansa de ouvir, porque é tão bonito. É. Por trás de toda a questão orçamentária, empresarial, de gestão, de técnica, vocês acabam mudando a vida de pessoas efetivamente. Sim, né? um propósito, né? Exato, com propósito e capacitando, o que é raro, né? Porque hoje em dia... Porque tem a parte mais, né, de ensinamento. Exato. Então, não só o próprio negócio, Mas né? a gente aprende todo dia, né, Carol, né? Todo dia. Eu acredito assim, que também é um negócio importante na questão das consultoras ou dos expositores, enfim, é que a Lapida ela não tem uma pretensão de que a pessoa fale assim, eu não vou ter minha marca, eu não vou trabalhar para mim, entendeu? Nós não queremos empregados, né? Isso é muito importante ser dito, Sim. sabe? Nós não queremos que a pessoa vincule, porque senão vai contra a nossa própria essência, né? Nós queremos só, assim, intermediar. Como eu disse, lá no começo, eu não tive nenhum curso, nada do tipo alguém segurando na mão. Então, você vai ter vários tipos de erro administrativo e, enfim, que você vai passar e falar, pô, eu passei por isso, e agora? Eu posso usar isso só para mim ou esse conhecimento eu posso aplicar para outros. Então, eu creio que das 200 que nós temos hoje consultoras, muitas consigam um resultado enorme, mas elas às vezes vão passar por desafios que elas não têm ali uma estrutura, uma instrução e podem parar no meio do caminho. Sim. Então, nós queremos o quê? Dá a mão aqui, vamos indo junto e você vai me dizer a hora
com as suas vendas e tudo mais, que é o momento certo. Então, nós temos hoje pessoas que estão sendo convidadas aí a um outro nível. Sim. E tem pessoas que já falam pra gente, não, olha, o que eu quero é isso aqui. Olha só. Entendeu? Só fazer as vendas Tem aqui. 2 públicos. Assim, Entendeu? são vários formatos, classes mesmo, profissões, mas é exatamente o que o Eduardo falou. Na verdade, eu tenho mulheres que já estão almejando a terem suas próprias marcas, desenvolverem suas empresas, seus Uau. negócios. E a Lapida é a parceira. Sim. Então, nós somos parceiras de negócio. E é isso que eu mais falo, né, para elas. Eu falo assim, nós somos parceiros de negócio. Então, hoje eu sou seu parceiro, amanhã eu viro seu fornecedor. né? Exato, Muito exato. Então, bom. assim, é basicamente isso. Porque o que mais está por trás de tudo isso é você ter com quem contar. Sim. Alguém sólido, que já vivenciou dores e que pode te dar um respaldo, que pode te dar segurança, que pode falar por qual caminho eu vou. E agora? O que eu faço? Sim. Então, a gente instrui as meninas nessa formação. E como o Eduardo falou, ai, Carla, olha, para mim é minha renda complementar, eu tô muito feliz, eu ganho dinheiro, eu vou realizar meus sonhos. Eu tenho meninas que pagam faculdade, que compram carro, que vão viajar. Uau, E muito com bom. o dinheiro das semijoias. E tá tudo bem, Que entendeu? incrível. Ou tem outras que dentro do estúdio viram o maior ticket médio. Então, ela transforma o estúdio dela, Sim. paga o aluguel do estúdio de beleza, paga todas as custas do estúdio com a venda de semijoia. E para ela tá perfeito. Ela aumentou o ticket médio do salão, ela paga as custas e tá ganhando dinheiro. Nossa, muito bom. Cara, Então, é bem isso. Isso é muito interessante, porque são poucos segmentos que proporcionam essa flexibilidade, né? Você tem muita competição hoje em dia, e essa competição, ela engessa um pouco dos processos, o tratamento, os objetivos. Vocês conseguiram criar um ecossistema em que vocês conseguem atender vários tipos de níveis. Isso essa a gente nunca tinha ouvido. E para quem tá assistindo, como faz para ser uma consultora? Precisa entrar em alguma rede social? Como que é o contato para chegar até vocês? Porque eventualmente, se alguém quiser, né, já sabe para onde seguir, né? Eu diria o seguinte, até é legal, é importante essa pergunta, porque assim, a Lapida ela é uma fábrica. Esse é o primeiro ponto, acho que é legal. Então, assim, nós temos dentro dessa fábrica, né, que eu e minha esposa somos donos da Lapida, a questão é o seguinte, nós temos o segmento da consultora, nós temos o segmento do expositor, nós temos segmentos de quem já tem uma marca e quer fazer a galvanoplastia, o processo de colocar o ouro na peça, enfim, né? Então, nós temos todos os segmentos abrangentes da semijoia. E o que a gente percebeu com isso? Quando eu vou para um setor de expositores, eu só falo com lojas. Então, às vezes, as pessoas entram em contato com a gente porque ela viu numa loja e ela quer ter um expositor. Legal. Tá. E aí já começa um erro, porque fala, pô, eu vou te falar um canal que é só entrar no Instagram e nananã. Mas assim, aí a pessoa já erra porque ela quer... E aí fala, não, o expositor não é legal para você, porque assim, a abordagem que você vai ter com o seu cliente não é legal com o expositor. É melhor mostruário e tal. E primeiro a gente faz uma análise nisso. Certo. Qual que é o seu perfil? O que você faz hoje? Eu tenho um salão cabeleireiro. Pô, legal. Então, o seu perfil hoje é melhor ter uma consultora ou isso. Eu tenho... A maior barreira, até colocando um parênteses aqui rapidamente, mas assim, são pessoas que entram em contato conosco hoje que ela tem a sua própria marca já. Tá. E aí ela fala assim, eu tenho minha marca e eu queria comprar de vocês. E a maioria delas nem fala tudo isso. Ela fala assim, manda um catálogo. A pessoa, ela nem consegue explicar o que ela quer, Entende? né? Então, Sim. às vezes eu coloco lá, é só entrar no Instagram, isso. Aí ela fala, tá bom. Aí a pessoa tá assistindo, manda o catálogo. E aí você não tem nada. Então, assim, nós poderíamos ainda ser como éramos em 94. Só vende, problema seu. Sim. Mas não, peraí. Hoje eu não tenho mais, o mercado adaptou, então não tem essa coisa de vende aí, né? Não, ó, como é que é? Você tem sua marca? O que você trabalha? E aí eu vou pra fábrica. Será que não é legal desenvolver uma linha exclusiva para você? Por exemplo, pedra natural, que a gente tem desenvolvido linhas assim. Muito bom. Legal. Então, não, eu tenho minha marca, mas aí muitas dessas pessoas, quando a gente consegue ir aprofundando o assunto, elas falam assim, eu tenho minha marca, mas não tá legal nisso, naquilo. Aí presta-se uma consultoria. Aí já muda qual tipo de Muda. serviço que você vai A prestar. abordagem completamente. Presta-se Sim. uma consultoria antes da gente conseguir fazer algo do tipo. Então, peraí, mas você não tá conseguindo não, tal. Pô, não é melhor você vir então para consignação? Porque tiveram várias pessoas que falaram, por exemplo, nós tivemos uma pessoa que comprou, ela recebeu uma indenização, né? E comprou toda a indenização de semijoias. Nossa. E ela comprou tudo errado. Meu Deus. Então ela não conseguia ir para frente. E aí falou, cara, e agora? Agora não tenho como investir mais, porque eu não tenho como vender porque tá errado, e aí? Não tenho renda, não... Formação de preço.
Entendeu? Então, assim, vamos pegar o consignado, vamos primeiro entender, sabe? Então, assim, né? Desculpa até tomar tempo, mas é o Instagram, né? Nosso melhor meio é o Instagram para entrar em contato. Sim. Né? Mas antes que as pessoas tenham sempre essa questão de falar, olha, dá uma oportunidade de a gente conhecer você. Exato. Não chega já chegando assim, porque... Não é só chamar, manda para mim um catálogo, vou lá. Na verdade, a gente nem trabalha com catálogo, né? Que Então, fique assim, como o exato. Eduardo falou. Nem na consultora a gente aborda ela com um catálogo. Perfeito. Tá? Uma porque a Lapida faz a própria tendência, né? A gente tava falando sobre isso. Bom. Então, agora é a tendência, a coleção das pérolas, a coleção... O mercado, assim, ele vai nesse caminho, mas a gente meio que anda na contramão. Sim. Até como o Eduardo falou, a Lapida é uma fábrica, então nós ditamos a própria tendência, porque o mercado não vive de tendência ou de modinha. Sim. E tem que ficar bem claro com isso com relação às semijoias. Agora o momento X, né? Que tá todo mundo, não vou ficar dando, né? Falando, né? Ninguém tá me pagando pra falar nada, né? Então não vou dar nomes. Mas assim, a gente trabalha com o que realmente dá dinheiro e o que realmente vai surtir efeito lá. Sim. Porque a modinha, até quando você vai para vestuário, para calçado, e depois que passa aquilo, você faz o quê? Você sai na rua como daquele Isso jeito? aconteceu muito com paleta. Lembra aquelas paletas mexicanas? Eu lembro que teve todo mundo vendia paleta, o negócio durou acho que 1 ano, se muito. Se não me engano, nunca teve no México paleta. Nunca foi mexicano. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje o maior erro, como o Eduardo falou, das pessoas que querem desenvolver a própria marca, aí faz a coleção primavera, a coleção não sei das quantas, a coleção do mar, a coleção da terra. Sim. Então, assim, aí chega uma hora que a pessoa fica com aquele estoque todo parado, vendeu na lançamento daquela coleção e faz o quê? Faz o que depois pra vender tudo isso? Você vai falar que é a coleção passada? Esse é o maior percalço dos lojistas. Sim, eu imagino. Mas Então, faz todo sentido. Então, né? a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu não vendo por catálogo, as nossas consultoras não vendem por catálogo. Isso é uma coisa que, como o Eduardo falou, é uma adaptação do mercado. Eu acho isso totalmente antiquado já para essa questão. E o que as pessoas têm que entender é que a venda, ela começa nessa abordagem que a gente faz com as pessoas, né? Eu falo muito que é a estratégia de abordagem assertiva. Eu falo muito disso com as meninas. Então, não adianta você chegar para mim e falar assim, como o Eduardo falou, eu tenho uma marca e eu quero comprar seu pronto. Uhum. Quem é você? Para quem você vende? Qual é a sua margem de preço que você aplica? Seu produto é interessante para você comprar para você? Às vezes a pessoa nem sabe, mas ela tá... Aí você compra errado, né? Quando a gente Sem vai falar de orientação. fidelização, de excelência, de pós-venda, aí você compra errado, você nunca mais compra com a pessoa. Então, o que nós queremos hoje, o que a Lapida tanto nas consultoras, como né, no canal que o Eduardo atua de expositores, que hoje a Carla mesma atua com as consultoras, né? Eu sou diretamente sócia com o Eduardo na questão das consultoras, Sim. né? Então, o que a gente trabalha é com a verdade, com essa fidelização e ser parceiro. Eu preciso ser parceiro da minha consultora. Porque se ela não entender que ela tem um parceiro que pode não só ensinar ela a vender, mas que pode ser o próximo fornecedor dela, que pode conquistar junto com ela. Sim. Então, é isso que a gente faz. Então, para entrar em contato, assim como vocês falaram, é sempre no Instagram a gente já tem um canal direto onde a gente recebe, né, as meninas, que aí nós passamos pro nosso WhatsApp, que aí a gente vai refinar a busca, vai entender qual segmento é de acordo para aquilo que ela já faz, porque nós temos empreendedores, mas também nós não temos empreendedores, nós temos pessoas que são CLT, que trabalham também, e tem as pessoas que já são autônomas, empreendedores, enfim. Então, nós atendemos todos os públicos. Então, lá a gente faz um filtro, Perfeito. elas vão preencher um questionário, a gente vai fazer uma abordagem, passam por um processo de conversa, Uhum. tá? Então, nós batemos um papo, tá? Online Legal. com a pessoa, e aí sim nós vamos definir a estratégia para qual ela vai começar. Então, as consultoras, elas são selecionadas como qualquer outra Sim. empresa ou como qualquer outro não. Pra ver o perfil. Se faz sentido pra ela também. Exatamente. Qual linha de processo administrativo Qual o seu objetivo entrar? com as semijoias? O que você Perfeito. quer conquistar? Perfeito. Para onde nós vamos? Porque aí, hoje, dentro desse trabalho com as consultoras, nós desenvolvemos planos de carreira, que é isso que nós temos. Sim. Então, eu tenho já líderes em atuação, onde a gente já está gerindo novas líderes para que essas líderes conquistem outras mulheres. Sim. Então, hoje a gente já tem líderes em andamento, cada líder já está crescendo com as suas consultoras, e eu vou induzindo as líderes a fazerem os próprios negócios com as meninas. Então, são discípulos já a serem Sim. desenvolvidos através da liderança mesmo. É um ecossistema muito Sim. complexo, né? Sim. Mas isso Sim. revela, vocês falando desde o que vocês, lá do início que vocês começaram a expor, isso revela uma mentalidade, né? Sim.
E aí, eu vi que os dois fizeram Empretec. E eu queria saber de vocês como foi isso, quem não conhece, como que é esse curso. Se esse... É um curso? Então, Uma formação. É uma experiência? É uma formação. É uma formação. É uma É formação. uma formação. E mudou a mentalidade de vocês? Aprimorou? Não? Como que é isso? Porque eu fiquei curioso. Referenciado pela ONU não é qualquer coisa, né? Sim. sim. Guerra pura. Na verdade, assim, né? Vou falar um pouquinho, a cara complementa tudo aí. Na verdade, o Empretec, um dos padrões do Empretec é não falar muito Dele. Sim. Do Tá. que acontece, curso né? ou da Certo. formação em si, né? Tá. Porque eu coloquei como uma experiência também, Perfeito. tá? Uma experiência, né? O que eu posso dizer? De fato, é um divisor de águas para você entender se você caminha para ser empreendedor Tá. ou se você continua no CLT, tá? Ou em outra função de fato. Dá essa clareza. Sim, só que é drástico, né? Então, assim, até onde eu sei, no Sebrae tem todo também uma seleção. Não é assim, você chegar lá hoje e falar, quero participar. Você passa né? por um processo Tem seletivo. um processo seletivo, tem uma questão de um pagamento que você faz, mas que também, mesmo pagando, pode falar, não, você não pode vai. participar. Tiveram pessoas da minha turma lá que foram rejeitadas 3, 4 vezes antes de participar dessa vez agora. Meu Deus. Você E é responde muito um bom. questionário bem É muito complexo, bom. né? Tem gente que chora, tem gente que... Entendeu? Só que assim... Tiveram pessoas que desistem no meio e elas nunca mais vão poder fazer novamente. Sim. Nossa, um negócio interessante, né? É um conflito aí, Interessante, né? Só que eu acredito que todo mundo que é empreendedor deveria fazer. Tá? Passar por essa experiência. Porque quem tem mais tempo já de empreendedorismo, eu não vejo que, assim, abala, mas Tá. te conscientiza mais da onde você pode melhorar. Agora, quem tá entrando agora e tá vendo esse mundo da internet, vai lá e faz, Assusta um Choque pouco. de é realidade. bom um choque de Muito. realidade. Fala, você quer isso aqui. Eu acredito que pra mim foi, na verdade, como o Eduardo falou, né, uma experiência, uma formação, mas principalmente os seus próprios confrontos internos mesmo, né? De você entender para onde você vai, quem é você, comportamental, isso é muito importante, posicionamento de empreendedor, porque, e eu acredito que é essa mentalidade, assim, como vocês falaram, né? Virar realmente a chave. Sim. Né? Quem eu quero ser, para onde eu vou, me posicionar. Então, eu acho que isso é muito importante. Como o Eduardo falou, tem gente que chora, sim. Na minha turma mesmo, foi Um chororô. Foi muito choro, mas eu acredito que não seja um choro de desistência, Tá. mas que seja um choro de falar, cara, por que eu não vi isso antes? Tipo assim, Sim. de falar, eu posso mais do que isso. E eu acho que é isso que eles transformam você, Sim. né? De você entender, olha, tá lá dentro, eu sei Tá fazer. aí, né? Eu sei fazer, só que como que eu faço? Perfeito. Então, é mais esse processo mesmo. A gente não pode falar muito, porque realmente né, a gente tem toda essa preparação para ir, mas eu acho que fazer com o coração aberto, principalmente, né? Tipo, não ter a mente fechada, você vai ouvir muita coisa, vai ouvir muita história e vai ser confrontado mesmo. Sim. Eu É acho uma que semana só, tá? Olha, é uma curto. semana. Só. é intenso, né? intenso. São 7 Só que parece dias, que né? é 6 meses. Muda Um mesmo. dia Parece que você parecia viveu uma ali semana. muito tempo. Muda a perspectiva. Sim, total. Depende de quem faz. Tá. Eu diria isso. Entendeu? Pra mim foi muito bom. Por exemplo, eu também mudei algumas coisas. Sim. Não vou falar tudo que Comportamental, seria- eu acredito que pra mim é que a gente não pode fazer nem Não, junto, fizemos né? junto, não pode. Sócios não podem fazer juntos. Legal. Né? As pessoas que trabalham, eles têm que fazer em períodos diferentes, né? E eu fui primeiro, e depois o Eduardo foi. Tá. Então, mas aí você nem pode falar muito, né? Porque é muito Ficava ansioso, comportamental. como podemos falar. Mas... Já. Mas é muito bacana, porque depois que ele fez, e aí a gente une, né? Tipo, aí a Sim. gente pode conversar, Sim, né? Pode sim, falar, sim, pode sim. trazer. É legal. Então, às vezes, você vê vícios, coisas que você fazia, que você Interessante. fala, cara, isso não é legal, eu não fazia isso. E eu acho que transformar as pessoas que estão perto da gente também é muito importante. E vocês sempre investem nessa capacitação contínua de vocês, dos funcionários diretos, das consultoras. Isso é um pilar da empresa. É. É eu isso. estou muito ligado no processo Fabril. Tá. Então, assim, antes de ir vender produto, eu sempre quis conhecer o produto, que para mim é Tá. a chave do negócio. Então, hoje, quando eu falo do brinco, do colar, da pulseira, eu sei tudo um pouco, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Mas assim, modéstia à parte,
Se você falar assim, eu quero que você faça a fundição desse brinco aqui. Eu sei ligar lá tudo as máquinas e fazer a fundição, o brinco. Fazer a peça, Fazer né? a peça. Perfeito. Eu sei falar, eu quero que você deposita ouro nessa peça aqui. Eu vou lá e sei fazer todo o processo. Isso Eu trabalhei assim, em questão de meses no processo de galvanoplastia. Entendeu? Por questão de desejo. Eu quero entender tudo, porque para mim, para eu poder ter propriedade para falar, e me ajudou muito já em vários poréns aí, do cliente falar, mas isso aqui? Eu falo, não, isso aqui é por causa disso, caramba, tal. Porque você conhece do começo ao fim. Isso que eu falo, é diferente de hoje você ir lá e comprar a peça e revender somente. Completamente. Entendeu? Aí você tem várias nuances. Perfeito. E a Lapida já é enorme, a gente já percebeu pela exposição de vocês, mas quais são os desafios para o futuro, expansão, muitos... Exatamente. Como que vocês veem o mercado futuro? Que é muito isso, né? Você tem o empreendedor, o empresário, ele tem que estar sempre olhando para o futuro. Como que é? Como vocês enxergam isso no mercado de vocês? Semijoias. Depois eu falo da Lapida geral. Bom, a gente sempre vai adaptando números, vai entendendo. A consultora, né? Quando a gente fala de consultoras Lapida, ele é um segmento muito jovem, né? A gente completou 2 anos oficialmente agora, né? Em agosto, né? Dia 1º de agosto aí nós fizemos 2 anos. Então, assim, é um segmento jovem, de muita expansão. O mercado das semijoias é um mercado muito promissor ainda, muito rentável, né? Então, eu acredito que ainda vai crescer muito daqui para frente, ainda as pessoas ainda estão conhecendo esse ramo. Existem muitos mitos, paradigmas, coisas que nós, né, temos aí a missão de quebrar mesmo, né? Eu, Eduardo, a gente tem algumas ideias já para o próximo ano, mas eu acredito, né, um desejo nosso que a gente alcance aí um patamar de 500 consultoras já para o próximo ano. Gente. É muita gente. Porque isso, né, eu acho que é importante a gente deixar bem claro que tudo foi orgânico, tá? Então, nós temos aí 370 pessoas que passaram durante esses 2 anos dentro como consultora. Então, nós temos meninas que começaram com a gente, estão com a gente, mas existe uma rotatividade normal, como qualquer outro segmento. E eu acredito que, então, assim, é orgânico. Perfeito. Então, a maior parte foi indicação, pessoas que chegaram até nós, comunidade de mulheres empreendedoras e conhecidos e pessoas que estão no meio. Nós ainda não expandimos a divulgação oficial, assim, para outros canais ou veículos de comunicação. Então, nós somos uma empresa bebê jovem, né, com 2 anos, com essa disposição e, com certeza, galgar muito mais mercado. Mas a ideia é que a gente seja cada vez mais profundo, com conhecimento, com dedicação, com workshop, com trabalho mesmo, sendo referência, porque hoje o que a gente mais escuta entre as mulheres que trabalham com a gente, aonde eu trabalhei da outra vez, aonde eu tinha, não tinha isso. Disso. Caramba. Quando você começa a falar de treinamento, quando você começa a falar, eu pego na sua mão, você não vê isso no mercado. Né? Então, a gente tem muito orgulho, né, e propriedade para falar disso, que a gente quer mesmo, né, essas pessoas. Mas da consultora, eu acredito que seja isso, né? Isso, formar mais líderes, Sim, né? Então, nosso objetivo é ter mais líderes. Por quê? A líder não é só o plano de carreira em si, mas é para a gente formar esses discípulos e elas terem esse acompanhamento também de perto. E essa expansão, ela é regional, ela é Brasil? A gente já tem de nível Brasil. Legal. Né? Mas hoje é óbvio, né, que nós estamos mais concentrados na região do ABC, porque nós estamos aqui. Mas a ideia é que eu tenha líderes aí em cada capital. Ótimo, perfeito. Na Lapida, assim, na consultora, um segmento, com certeza é isso, né? Agora, quando a gente traz para a empresa no todo, né? Aí nós temos um desafio, acho que até um pouco de paradigmas aí para quebrar, no sentido que nós estávamos conversando um pouquinho antes, né? Ainda é visto de uma forma muito ainda antiquada em alguns pontos, né? Por exemplo, essa questão de, olha, homem não trabalha com brinco. Né? Então, eu cresci, eu vi sempre isso. Onde eu chegava, eu falava, o que você faz? Brinco? Você vende brinco? Como assim? Né? Tem esse então, estigma. assim, isso é uma questão da Lapida, com o tempo ir quebrando isso. Então, assim, nos expositores, nas consultoras, eu acho que hoje também uma certa, assim, arrogância do pessoal de chegar e falar assim, mas olha, eu já trabalho com isso. Cara, calma. Vamos conversar, né? Dá para você, sabe? Entenda primeiro aqui
as pessoas elas têm ainda uma questão de assim, se eu tenho a minha marca, essa marca aqui então é concorrente e ela é minha inimiga. Sim. Tem isso ainda. Muito. E a Lapi tem esse desafio de quebrar, falar, não tem problema. Não. Porque nós crescemos no mercado vendendo para outras marcas. Pronto. Como Lapida. Nós temos a consultora, que é a nossa marca nesse segmento, nós temos expositor, mas nós temos também ainda a venda de atacado para várias outras marcas. Sim. Então, entendeu? Não há essa necessidade. Então, Sim. paradigmas. Eu diria assim que quebrar esses paradigmas do mercado, o crescimento da empresa no expositor está crescendo, graças a Deus está atingindo outros estados, enfim, né? Nós estamos com 4 mil pontos de venda hoje, né, no expositor e vamos para mais. É muito Né? O expositor de loja, né? Em lojas é 4 mil pontos, mas eu acho que além da expansão territorial, a expansão em conhecimento, em mentalidade, essa é mais desafiadora. Essa é. E nós somos um evento também, né? Nós temos dia 28 de novembro. Assim, só pegando, assim, olha como que isso tem que ser muito bem definido. Na consultora, no início, antes mesmo da Carla, né, a gente fazer essa sociedade com a Carla, nós tínhamos uma dificuldade da mulher ir ao escritório para falar comigo como homem, porque falar, não, mas eu pegar uma história com homem. Nossa, então o estigma vai além, entendeu? Vai. Então elas se sentem muito mais confortáveis de falar, não, entendeu? Então, essas quebras de paradigma de profissionalizar é ainda essa questão. A gente sente isso também, né, Também tem na nossa Tem algumas coisas complicadas. Profissionalizar, sabe? Olha, você não vai pegar um mostruário porque você simplesmente vai revender semijoias. Calma. Torne isso uma profissão, faça disso, sabe? Você pode... Tem mulheres hoje que ganham mais que o marido em casa já. Total. Exato. Caramba. E aí cai no evento que nós vamos ter, né? Do Meu Nome, Minha Marca, né? Que vai trabalhar muito essa parte de quebras de paradigma. Cara, vai ter lá convidados, pessoas. Vai ser bem legal, dia 28/9 agora, né? Onde que vai ser? No Aramaçã. Aramaçã, que horas? Às 16 horas. É isso pro pessoal saber. E quem quiser participar, tá super convidado. A gente coloca também no Instagram. Às 16 horas, dia 28/9. Muito bom. Nossa, muito bom. A gente tá caminhando já pro final. Incrível, infelizmente. Muito, não, a gente poderia falar que horas, né? Não é isso, tem assunto pra muita coisa. E a doutora Ana, ela tem um viés um pouco sádico, assim. Então, ela elaborou um desafio relâmpago que a gente faz no finalzinho, que ela vai fazer com vocês dois. Então, são respostas curtas, rápidas, no estilo de frente com Gabi, né? Agora mudou, né? Frente tem vários, agora tem vários. E... Pode fazer pro Eduardo. Mas eu vou fazer um pra Carla e um pro Eduardo diferente, ok? Tá bom. Um erro que todo vendedor deveria evitar. Não conhecer o produto, não conhecer o cliente, não conhecer o mercado. Não, ela é muito rápida, gente. É isso. Tá na ponta da língua. Tá acabando com o meu jogo aqui. A melhor dica pra quem quer liderar equipes. Conhecimento. Gestão de pessoas e conhecimento. O segredo para fidelizar clientes a longo prazo. Verdade e sinceridade. O que você faz para se manter motivado nos dias difíceis? Disciplina. Eu não trabalho por motivação. É por disciplina. Muito bom, gente. Também Eles são não trabalho, não deu nem... Não, foi bem tranquilo, é isso. Pessoal, agora um espaço para vocês falarem o que vocês quiserem. Vocês vão olhar para aquela câmera ali, cada um no seu tempo. E aí vocês podem deixar uma reflexão, uma mensagem, podem divulgar o evento, podem fazer o que vocês quiserem. O tempo de vocês. Naquela câmera ali, levem o tempo que quiserem. Então... As mulheres primeiras da situação, sem a lei do cavalheirismo, a lei do... Lembra, olha pra lá, fala com o Jefferson, com a sua esposa, Sara. Falem com eles lá, fiquem à vontade. Bom, eu tô muito feliz em poder dividir conhecimento, né? De estar aqui com vocês hoje, mas falar da empresa é mover o coração, né? Então, eu acredito que a consultora Lapida Semijoias, ela tem aí um terreno muito grande ainda para alcançar, pessoas para alcançar. E não só transformar vidas como propósito também, acho que de vida é o meu. Então, se você quer ser uma consultora Lapida Semijoias, conhecer a nossa empresa, trabalhar conosco, ter essa parceria que nós temos, nos chama para que você possa aí conquistar seus sonhos, transformar a vida da sua família e muitas vezes a própria vida. Porque eu não só isso, mas se profissionalizar, saber quem você realmente é, o que você ama fazer. Então eu faço por amor, eu faço o que eu amo
amo vender, amo estar com pessoas e realizar o propósito e transformar vidas. Então, vem pra cá, deixa a gente transformar você em um empreendedor de sucesso. Muito bom. À vontade, Eduardo. Bom, a Lapida Semijoias é uma empresa, um princípio familiar, né? E isso conta muito. Então, o nosso conceito é que você sinta-se de forma acolhido, como uma família de fato. Lógico, como eu disse agora, a gente não se move por emoção somente, por motivação. Tem dias que a gente acorda e a gente não tem afim, é a disciplina de quem treina, né? De quem faz aí academia ou em si, tem que ir, tem que fazer, né? E o resultado vem. Então hoje, para quem faz isso e entende isso, tá aí, né? Nós estamos aí para jogo. Graças a Deus temos um crescimento já consolidado, muito legal, mas dá para fazer muito mais, né? Depende muito que as pessoas entendam e queiram fazer isso junto com a gente. Muito bom. Eles comerciais. Exatamente, não tem como. A gente quer agradecer muito a presença de vocês. Sei que a vida de vocês é corrida demais, né? Agenda, assim, apertadíssima. Estão às vésperas do evento. Que evento? Vamos falar mais um pouquinho do evento. Como é o nome do evento? Eu achei incrível. 9, meu nome e minha marca. Meu nome e minha marca. Dia 28 do 9 no Aramaçã. Santo André. Qual que é o horário? Das 4 às 8. Das 4 às 8. Minha... Marca. Meu nome é minha marca. Meu nome é minha marca. É isso. Perfeito, perfeito. Compareçam, tem muito mais a acrescentar. Eles vão realmente fazer essa expansão de mentalidade em vocês e chegar nos níveis que eles estão. Exatamente. Essa é a referência. A gente tem que modelar alguém. Tá aqui 2 pessoas para vocês modelarem, não é isso? Arroba da Lapida de vocês. Arroba Lapida Semijoias. Tá? Arroba Lapida Semijoias. E arroba Consultoras Lapida. Arroba Consultoras Lapida. Sigam lá para muita mais informação, muito mais coisa, não é isso? Doutora Ana, pode encerrar pra gente, por favor? Bom, hoje foi um papo super bacana. A gente viu aqui que a gente tá falando com pessoas que sabem do mercado, um mercado muito importante. E, bom, nós agradecemos aí. Sigam a gente, se inscrevam no nosso canal, que vocês vão ver muito mais novidades. É isso, galera. Tchau, tchau.